Pronto, então a sessão de hoje vai ser novamente uma sessão dedicada às questões de identificação. Neste caso, a identificação de cotovias e calhandras, que é uma família, que é a família Alaudidae, e que é um grupo, peço desculpa, não queria passar já, é um grupo bastante complicado, é um grupo de aves muito semelhantes entre si e que, por causa disso, representam sempre um desafio de identificação. E então, nesta sessão, vamos aprender quais são os principais critérios para distinguir as aves desta família. Então, esta família, que é a família Alaudidae, reúne cotovias e calhandras, que são aves que pertencem à ordem Passeriformes e à família Alaudidae, que às vezes em português podemos escrever Alaudídeos. Eu não sei dizer qual é a diferença entre uma cotovia e uma calhandra em termos de designação. Os ingleses chamam tudo lark, é tudo larks, independentemente da espécie, e em francês é tudo alouettes. Em português faz-se esta distinção, eu não sei a origem, já é uma origem muito antiga, eu julgo, mas sem certezas, que as cotovias têm o bico mais fino e as calhandras têm o bico mais grosso. Mas é uma suposição minha, porque eu nunca vi isto escrito em lado nenhum. Pode haver aqui outros critérios ou nomes regionais que estejam na origem desta diferença. De qualquer forma, tanto as cotovias como as calhandras entram todas então aqui no grupo dos alaudídeos. Então, e quais são as características destas aves? São aves de tamanho pequeno a médio. O pequeno aqui, vamos dizer que pequeno é do tamanho de um pardal e médio é do tamanho de um tordo. Portanto, os alaudídeos, de uma forma geral, têm um tamanho que varia entre o tamanho do pardal e o tamanho do tordo. Isto só para balizar aqui um bocadinho a dimensão. Em termos de plumagem, e esta é talvez a maior dificuldade, são quase todos castanhos. Portanto, têm todos plumagem com tons acastanhados, o que torna as várias espécies muito semelhantes entre si, e este é talvez o fator que mais contribui para tornar difícil a identificação, já que a maioria das espécies não tem características muito evidentes que saltem à vista, como outras espécies mais coloridas, por exemplo. E, portanto, nós temos que prestar muita atenção aos pormenores para conseguir distinguir as várias espécies. São aves, de uma forma geral, granívoras. O bico é de espessura variável, portanto, como eu disse há pouco, há umas espécies que têm um bico mais grosso que outras. Atenção, eu disse que são granívoras, mas acontece também com pardais e com outras espécies granívoras que na primavera têm uma dieta que também compreende insetos, muitas vezes para levar proteínas às crias que são importantes para o crescimento. Depois poderá a dieta variar de umas espécies para outras, não tive a analisar isso em pormenor, de qualquer forma fica só aqui também esta referência. No caso deste grupo, o macho e a fêmea são geralmente idênticos na plumagem, portanto não há dimorfismo sexual ao nível da plumagem. A maioria das espécies, e a maioria aqui é quase todas, prefere zonas abertas. São zonas abertas, entenda-se, zonas com poucas ou nenhumas árvores, apenas com uma exceção que eu depois já vou falar a seguir. Portanto, as cotovias são aves dos campos, chamemos-lhe assim. E uma nota também para dizer que fora da época dos ninhos, elas são gregárias, ou seja, juntam-se em bandos. Acontece também com frigilídeos e com pardais e com estorninhos. Portanto, são aves que na época dos ninhos formam casais, mas fora da época dos ninhos podem se juntar em bandos. A dimensão dos bandos varia com as espécies, mas no caso das lavercas, por exemplo, pode chegar a uma centena ou mais. Depende da abundância, depende das espécies, depende dos locais, mas é normal, na maioria destas espécies, ver alguns bandos fora da época dos ninhos. Não na época de nidificação, que elas aí são territoriais. Bom, vamos ver alguns números sobre esta família. Esta família, como eu disse, reúne cotovias e calhandras e compreende um total de 21 géneros diferentes e 90 espécies. Isto é o total de espécies de alaudídeos no planeta. No entanto, esta família é essencialmente uma família africana. Já vão ver porquê. Elas distribuem-se pelo Velho Mundo e pela América do Norte, mas isto dito assim parece que tem uma distribuição ampla. Acontece que na América do Norte só há uma espécie, que é a calhandra cornuda, Eramófila alpestris. Portanto, tirando essa espécie, estão todas no Velho Mundo. Velho Mundo, para quem não sabe, é Europa, África e Ásia. Eventualmente até a Austrália, se quisermos considerar, mas não consideramos a parte que está do lado do Atlântico. Portanto, das 90 espécies, 72 ocorrem em África, o que significa que esta é uma família que tem uma forte implantação em África e uma presença muito menos abundante noutros continentes. Isto tem a ver com as características, em parte com a distribuição das espécies e com as características da região. Há muitas espécies que frequentam desertos, savanas, semidesertos,
zonas abertas, e África foi o continente onde esta família encontrou melhores condições para prosperar. Depois há uma série delas também no Médio Oriente, que também é uma zona assim semidesértica, há algumas na Europa, que já vamos falar, e depois há uma na América do Norte e há um pequeno número no resto da Ásia e na Austrália. Na Europa há 12 espécies regulares. Regulares entenda-se que aparecem todos os anos, sendo que três delas aparecem apenas na Ucrânia, no inverno, portanto, vindas da Ásia Central, daquelas zonas como o Cazaquistão, portanto, aparecem apenas na parte, aliás, só na metade oriental da Ucrânia, que é na extremidade oriental da Europa. Portanto, no resto da Europa, se contarmos mais para cá, Europa Central e Ocidental, são 9 espécies. Portanto, são 12, mas 3 delas são espécies, sobretudo asiáticas, que atingem a Europa no limite. Está aqui um mapa, tirado do site Birds of the World, com a distribuição do conjunto de espécies da família. Isto é a distribuição do total de espécies. Há na América do Norte, como eu disse, mas é uma única espécie, que é a calhandra cornuda, que aparece aqui nos Estados Unidos e depois no Canadá. Esta cor salmão refere-se à presença como espécie estival nidificante. O que significa que as populações do norte são migradoras. Acontece com muitas espécies. Portanto, elas vão para o norte para nidificar e depois migram, mas quando é mais a sul as condições são mais favoráveis e aí já ocorrem todo o ano. Acontece a mesma coisa na Europa. Vemos que aqui na Escandinávia, onde aparece a laverca e a calhandra cornuda, a presença é apenas durante o verão, a mesma coisa na Sibéria, mas quando vamos para latitudes mais temperadas, e depois no Mediterrâneo e em África, Madagascar e Austrália e Ásia, já estão presentes durante todo o ano. Portanto, é frequente com muitas espécies, efetivamente, ter uma presença, haver populações migradoras nas latitudes mais elevadas, porque o período do ano em que há condições para sobreviver é relativamente curto, mas como há muita abundância de alimento vão até lá e depois migram. As populações mais a sul ocorrem durante todo o ano. Como eu disse, é sobretudo em África que há maior concentração de espécies, portanto 72 das 90 espécies estão no continente africano, e reparem que ao contrário de outras famílias em que muitas vezes aparecem apenas na África subsaariana, e depois às vezes no Mediterrâneo, e depois há uma faixa de ausência na zona do Saara, aqui não há qualquer faixa de ausência, portanto podemos ver que a distribuição é mais ou menos contínua. Porquê? Porque há algumas espécies que estão bem adaptadas a viver no deserto, e portanto esta família não tem aqui qualquer descontinuidade na zona do Saara. É claro que isto não tem a ver com as espécies que ocorrem em Portugal, mas ajuda-nos a entender um bocadinho pelo tipo de habitat que este tipo de aves frequentam. Passando adiante, vamos falar da situação em Portugal. Em Portugal, ocorrem regularmente 7 espécies de alaudinos. Em primeiro lugar, a laverca, com o nome científico Alaudarvensis, depois a cotovia arbórea, eu já vou falar de cada uma delas em detalhe, a cotovia de popa, a cotovia montesina, a calhandra real, a calhandrinha comum e a calhandrinha das marismas. Estas são as 7 espécies que nós encontramos cá. Havia uma 8ª espécie, que já não há, que é a calhandra de Dupont, que tem, segundo o livro vermelho, o estatuto regionalmente extinta. Para quem assistiu à apresentação dos estatutos de ameaça, nós não devemos dizer que uma espécie está extinta quando ela só se extinguiu a nível regional, mas ocorre noutros países, porque o extinto só se considera a nível do planeta. Portanto, ela está regionalmente extinta a nível do país, mas ocorre em Espanha. Aliás, a única vez que eu vi esta espécie foi em Espanha, ainda tem umas populações bastante razoáveis em Espanha. Em Portugal, o único registro que se conhece era muito antigo, era de 5 indivíduos que terão sido capturados na zona do Alfeite. O Alfeite fica ali ao pé da Almada, no século XIX, portanto já há bem mais de 100 anos, penso que 1880 e tal, não tenho o ano exato, 1880, 1890, e eu não faço ideia como é que era o habitat no Alfeite nessa altura, e também não faço ideia qual era a abundância da espécie no resto do país. A verdade é que estes 5 exemplares que foram capturados depois estiveram conservados durante muitas décadas no Museu da Faculdade de Ciências de Lisboa e foram vistos por diversos especialistas. Infelizmente, como alguns de vocês saberão, o museu teve um grande incêndio em 1978 e as coleções perderam-se para sempre. E, portanto, os únicos exemplares que havia de Quersófilos do Ponti em Portugal desapareceram nesse incêndio. E não se conhece qualquer outro registro devidamente documentado, mas estes, como foram vistos por especialistas, considera-se que é um bom registro. Sabe-se então que vinha da zona do Alfeite. Neste momento é apenas uma curiosidade, porque a probabilidade de encontrar cá esta espécie é diminuta neste momento.
Muito bem, então vamos falar das espécies em detalhe. E começo pela laverca. A laverca, que é esta ave que está aqui, tal como os outros membros da família, é castanhinha, riscada, e é talvez a cotovia mais abundante e mais abundante e com uma distribuição mais vasta a nível do continente europeu. Aliás, em vários países é a única espécie da família que aparece. Tem o nome científico Laudarvensis e vamos olhar um bocadinho para a plumagem. Ela é castanha por cima, com algumas riscas e riscada no peito. Tem um bico não muito grosso. Depois há aqui uma coisa que chama a atenção. Quando nós comparamos estas duas fotografias, é que a de baixo tem uma polpa e a de cima não tem. A que é que se deve isto? Isto gera muita confusão e às vezes as pessoas veem estas fotografias destes bichos com uma polpa e põem-se a dizer que é uma cotovia de polpa. As lavergas têm polpa, só que ela muitas vezes está recolhida. Ao contrário da cotovia de polpa que está sempre levantada, a laverca muitas vezes tem a polpa recolhida. E às vezes, quando está vento ou por outro motivo, levanta um bocadito. E isso pode ser enganador. E portanto nós temos que avaliar pelas marcas na face, que às vezes tem aqui, parece assim quase este risco também aqui, pelas riscas fininhas no peito, pelo bico não muito espesso e não muito longo, e claro, depois pela distribuição e pela vocalização, que não é o caso agora, aqui não estamos a falar de vocalizações. Portanto, são as características principais da laverca. Claro que assim à partida não parecem características muito úteis, porque é assim um passarinho castanho riscado, mas já vamos aprender como é que se distingue das outras. Mas para já, a reter, riscada no peito, pode ter a polpa visível ou não, isto é um aspecto relevante. A polpa às vezes está recolhida. Reparem que tem uma lista supraciliar muito tenue, praticamente só atrás do olho, não é uma lista muito comprida. E agora eu meti aqui o estatuto residente nas terras altas e invernante. O que é que isto quer dizer? Nós temos em Portugal, tanto quanto eu sei, aparecem 3 subespécies diferentes de laverca. Uma que é residente nas terras altas. As terras altas entendem-se as serras do norte e do centro. Mas as serras não é só em zonas de grande altitude, porque eu acho que há, até naquelas pequenas serras da Extremadura, a norte de Lisboa, zonas a 300, 400 metros de altitude, e também há, penso que na Serra da Aire, que vai aos 600 metros. Portanto, elas não precisam de altitude muito elevada. E depois há na maioria das serras e dos planaltos do norte e do centro do país. Trás-os-Montes, Beira Interior, Minho. E, portanto, tem uma distribuição algo descontínua. Depois há uma outra população que eu julgo que é de uma subespécie diferente, não sei como é que está a taxonomia atual, na Lesíria do Tejo, ali em Vila Franca de Xira. Aí estamos ao nível do mar, mas também há lá uma população de lavergas que estão lá todo o ano e que se podem ouvir a cantar na primavera. E há também um núcleo diminuto na zona de Sagres, junto ali ao Val Santo, perto do Cabo de São Vicente. Portanto, há sim alguns núcleos descontínuos. E depois, no inverno, de outubro até março, nós recebemos milhares de lavercas vindas de outros países europeus. E elas aí aparecem em qualquer sítio, desde que sejam zonas desarborizadas. Não aparecem em floresta nem em cidades, mas em campos, em dunas, em terrenos de cultura ou incultos, em zonas de matos menos. Normalmente gostam de zonas com pouca ou nenhuma vegetação, mas aparecem de norte a sul e no inverno, como eu disse, podem aparecer com bandos de dezenas e ocasionalmente de centenas. Portanto, esta é a situação da laverca. Temos um misto de duas populações. Eu já vou mostrar o mapa. Portanto, recapitulando aqui as características. Tem um tamanho médio. Elas são até vou confirmar aqui no guia qual é que é o tamanho, que eu não meti o valor, mas já agora para dizer o que eu quero dizer com um tamanho médio, mas é uma cotovia com uma dimensão até bastante razoável. Tem 16 a 18 centímetros, portanto é quase do tamanho de um pequeno tordo. É castanha e tem riscas no peito, como eu disse. E cá está a tal pequena polpa que nem sempre está visível. Aqui assinalada com uma seta e as riscas do peito. O mapa de distribuição da laverca na Europa, como podem ver, este mapa ajuda-nos a entender a situação no nosso país também. Elas ocorrem praticamente em todo o continente, mas o que é que nós vemos? No norte, portanto, países nórdicos, e na maior parte do leste europeu, está amarelo. Neste caso, no outro mapa era salmão, aqui é amarelo, native breeding, portanto essas populações são migradoras. Elas desaparecem. Depois, na Europa Central, e depois aqui numa parte do Mediterrâneo, Itália, Grécia, Turquia, e em partes de Espanha e de Portugal, está a verde, que significa residente. É claro que estes mapas não têm muito detalhe,
mas grosso modo são as zonas, é sobretudo aqui a meseta ibérica, o norte, algumas zonas do oeste, e em Portugal tem algumas zonas do norte e do centro, mas está ausente do litoral centro e de uma grande parte do Alentejo. Onde só aparece no inverno, que é o azul. E elas no inverno, então, aparecem em toda a orla do Mediterrâneo, norte da África também, e aqui também por vários países do Médio Oriente e até da Ásia. Este verde claro é as zonas onde há apenas na passagem migratória. Portanto, estes bichos que vêm aqui da Rússia, do Cazaquistão, atravessam esta zona e depois vão invernar aqui no Médio Oriente. Portanto, o que é que nós vemos aqui? Vemos que em Portugal nós temos algumas na época dos ninhos, mas no inverno temos muito mais porque nós recebemos estes bichos que vêm daqui do norte. Eu não sei se nós recebemos, se vem da Noruega, da Suécia, da Polónia ou do Reino Unido, provavelmente recebemos de diversos países, mas é nítido que nós temos muito mais lavercas no inverno, porque são as populações invernantes. Portanto, nós sabermos a fenologia, que é este padrão de movimentos, também nos ajuda a entender quando é que nós podemos esperar encontrar cada espécie. Agora, vamos notar também que ela é residente aqui numa data de ilhas do Mediterrâneo, aqui Córcega, Sardenha, Sicília, depois invernante nas Baleares, Creta, etc. Portanto, elas, como são migradoras, acabam por ocupar aqui, em alguns sítios estão o ano todo, noutros casos são invernantes. Passamos à próxima espécie, que é a cotovia das árvores, ou cotovia dos bosques, ou cotovia arbórea. Esta espécie, à primeira vista, só poderia ser confundida com uma laverca, porque também é castanha, rescarinha no peito e também tem uma polpa. E a polpa também, mais uma vez, pode estar levantada ou recolhida. Mas, se nós virmos com atenção, há algumas características que nos vão ajudar a distinguir. Desde logo, aquela característica que eu considero a característica mais útil e mais segura para identificar esta espécie, que é esta mancha preta e branca nas asas. Tem aqui na verdade, isto são as grandes coberturas, né? Tem aqui este preto e este branco, isto até é visível em voo às vezes. Vê-se também muito bem na ave de baixo, preto e branco. Faz uma espécie de uma bandeirinha pequenina. E esta marca mais nenhuma espécie da Laudídeo tem. Aliás, penso que nenhum outro passariforme do nosso país, pelo menos assim castanho, tem esta marca. Portanto, eu sempre que vejo uma cotovia pousada que suspeito que é uma cotovia arbórea, a primeira coisa que eu vou tentar ver é se tem esta mancha preta e branca, porque se tiver esta mancha preta e branca, a identificação está garantida. Depois, outro aspecto, cauda muito curta. Reparem que as asas quase cobrem completamente a cauda. É outra característica que também se vê quando elas levantam o voo, que tem uma cauda relativamente curta. Depois, lista supraciliar branca muito evidente. Eu chamei a atenção na laverca, que quase não tem lista. Esta tem uma lista tão longa que vai praticamente até à nuca e dá a volta por trás para juntar à do outro lado. E depois também tem aqui esta linha branca aqui em baixo, também que dá a volta à cara, muito mais evidente. Portanto, o padrão facial é muito mais marcado nesta espécie. Ou seja, ela é também castanha, riscas fininhas no peito, pequena polpa, mas marca branca e preta na asa, cauda curta e o padrão facial muito evidente com esta lista supraciliar branca. Portanto, plumagem acastanhada, riscas no peito, lista supraciliar branca, mancha branca e preta na asa e uma pequena polpa. Esta espécie é residente, está em Portugal durante todo o ano e tem um canto muito engraçado aliás, o nome científico é onomatopoeico lulula, porque elas cantam e pode-se ouvir a cantar. Elas cantam em voo, aliás, todos os alaudídeos cantam em voo. É uma das características desta família. E elas cantam durante muito tempo. E tem uma particularidade, durante a primavera pode ser ouvida a cantar de noite. Eu, ano passado, fiz umas sessões dedicadas aos sons da noite, que nós podemos encontrar de noite, e contei um bocado a história das noitadas que eu já fiz à procura de aves noturnas, de corujas e de noitibós, e também expliquei que há alguns passariformes que se ouvem de noite. O mais óbvio é o rouxinol, que canta toda a noite, mas a cotovia das árvores também pode ser ouvida a cantar. E é uma experiência muito engraçada, parar num sítio qualquer às 4 da manhã, no meio do nada, está tudo em silêncio, não se ouve absolutamente nada e por cima de nós está uma lulula a cantar. E canta, nunca mais se cala. Eu acho uma delícia estar a ouvir aquilo no meio do silêncio, numa zona onde não haja qualquer ruído, estar a ouvir esta ave a cantar durante a madrugada é uma experiência engraçada. Ora bem, elas em Portugal ocorrem em todo o território, de norte a sul. Faltava-me aqui referir a cauda curta, sim, está aqui também na lista. Está então aqui a setinha a apontar a lista supraciliar branca e cá está com o oval a mancha branca e preta da asa. Em baixo a mesma coisa, a mancha branca e preta, portanto, prestar sempre muita atenção a este pormenor.
e riscas no peito. Está aqui o mapa de distribuição desta espécie. Elas em Portugal, como eu disse, ocorrem em todo o país, como nidificantes. Elas fazem alguns movimentos e há certos locais junto à costa em que eu acho que elas só aparecem no inverno. Por exemplo, em zonas do Nares, no Algarve ou noutros locais do litoral, elas aparecem no inverno e depois não estão presentes na época dos ninhos. Até porque esta espécie, como o nome indica, elas frequentam zonas arborizadas. Não estamos a falar de bosques muito densos, mas zonas com algumas árvores e clareiras, elas pousam em cima das árvores, embora façam os ninhos no chão. E por isso também ajuda a explicar a distribuição muito ampla. Ocorrem tanto em montanha como em planície. Em zonas muito desarborizadas, elas geralmente estão ausentes na época dos ninhos, mas podem aparecer durante o inverno. Por isso é que às vezes no inverno aparecem depois em zonas de dunas e noutros sítios. Mas é uma espécie que tende a frequentar locais com alguma arborização. No inverno também aparecem bandos, embora no caso desta espécie os bandos raramente são muito numerosos, têm meia dúzia de indivíduos, 10 talvez. Para a distribuição, como podemos ver, é muito menos ampla que a laverca, quase não apanha os países nórdicos, apanha só aqui o sul da Suécia e da Finlândia, e mais uma vez as populações do norte e do leste são migradoras, portanto podemos ver uma grande parte do leste da Europa migram para o sul, não sei se algumas vêm para Portugal, de resto vemos que é residente na maior parte da orla do Mediterrâneo e Norte de África, também em algumas ilhas aqui do Mediterrâneo. No Reino Unido está presente apenas no sul, e não são muitas. Aliás, os dados que eu tenho é que esta espécie, de uma forma geral, é pouco abundante na Europa, exceto em Espanha e em Portugal, em que são muito comuns. Portanto, eu diria que Espanha e Portugal têm alguma responsabilidade na conservação desta espécie. Claro que, como ela é muito abundante, não suscita preocupações, mas as densidades que podemos encontrar em Portugal e em Espanha são incomparavelmente superiores ao que se encontra no resto da Europa. Mas pronto, mais uma vez tem umas populações migradoras a norte e umas populações residentes a sul, como podemos ver aqui. Agora, passamos à terceira espécie, que é a cotovia de polpa. A cotovia de polpa, que, como eu disse há pouco, pode prestar-se a algumas confusões com a laverca, especialmente por causa da laverca às vezes ter a polpa levantada. A cotovia de polpa que nós vemos aqui é um bicho razoavelmente grande também, e, portanto, tamanho médio, mas tem algumas diferenças em relação à laverca. Primeiro tem uma polpa que é muito mais evidente, que é assim mais espigada, tipicamente, em uma pontinha mesmo, levantada, e reparem que por cima elas são muito clarinhas, é de cor creme, o padrão de riscas é muito mais ténue do que na laverca. Depois há outra coisa, o bico é um bico bastante robusto, como podem ver. É um bico bastante longo, quase que parece que a ave cai para a frente com o tamanho do bico, porque o bico é muito mais desproporcional. Aliás, esta é uma das principais características para identificar esta espécie. Pode-se confundir com a espécie seguinte, que é a cotovia montesina, e já vamos falar porquê, porque a questão do bico é muito importante. Mas reparem aqui na mandíbula inferior, direita ou até ligeiramente côncava, assim, comprida, também se vê aqui no bicho de baixo, bastante comprida, um bico robusto, o bicho todo ele creme, muito clarinho. Portanto, plumagem clara, polpa bastante evidente e o peito riscado não se vê muito bem nestas fotografias, mas o peito também tem algumas riscas, como aliás a maioria dos membros da família. E tem um bico relativamente forte e longo. Esta espécie é residente, ocorre na maior parte do país. Já vamos ver o mapa. Está aqui agora a setinha só a assinalar a polpa, que é sempre uma das características mais evidentes desta espécie. E o bico, mais uma vez. O bico que é realmente bastante longo, é uma das características que salta mais à vista. Esta espécie é residente, distribui-se por toda a Europa, menos pelas ilhas. Elas não aparecem nem na Irlanda nem no Reino Unido, não aparecem nos países nórdicos, o mais a norte que vão é a Dinamarca, e não aparecem aqui na maior parte das ilhas do Mediterrâneo. Aparecem na Sicília, mas não aparecem nem nas Baleares, nem Córsega, nem Sardenha. Distribui-se então principalmente pela Europa continental e depois estende-se pela Ásia fora e também tem populações africanas. Esta espécie tem mais de 30 subespécies, acho eu. É uma espécie com uma distribuição muito vasta. Em Portugal, elas ocorrem na maior parte do país, embora no litoral norte e centro sejam relativamente escassas, ocorram apenas nas terras baixas do litoral. Elas não gostam muito de zonas de altitude e, portanto, estão ausentes das serras. Agora, o que nós vemos neste mapa é que praticamente não há populações migradoras. Isto está verde em todo lado.
Elas são essencialmente residentes. Tem aqui uma manchinha de estival na Turquia, mas tirando isso, elas são residentes. E mesmo em Portugal, não se conhece grandes registros de movimentos desta espécie. Elas frequentam terrenos abertos, sistemas dunares, salinas e outras zonas normalmente a baixa altitude. Se não houvesse outra espécie muito parecida, a cotovia de popa até seria bastante fácil de identificar. O problema é que temos esta, que é a cotovia montesina. A cotovia montesina é muito parecida. E a grande confusão, muitas vezes, reside entre estas duas espécies. Para a cotovia montesina, também tem uma popa e também é arriscada. E as diferenças são subtis. Eu escolhi aqui umas fotos bastante representativas, mas devo dizer que estes bichos são muito variáveis e há alguns indivíduos muito mais evidentes que outros. Portanto, nem sempre é fácil de identificar e em más condições de luz nem sempre é possível. Mas, genericamente, a cotovia montesina é mais escura. Portanto, em vez de ser cor de café com leite claro, é quase café com leite, mas com mais café do que leite, digamos assim. É de um castanho mais escuro. Tem um padrão riscado no peito com riscas normalmente fortes e muito evidentes e que eu noto muito até se estendem aqui para o lado do pescoço. Reparem aqui e aqui também. Estão aqui as riscas do lado do pescoço. A popa, eu li uma vez num livro que a popa é mais em leque do que em pontinha, ou seja, que a popa pode formar um pouco mais um leque, mas é claro que esta característica também é um bocadinho variável, depende se a popa está mais levantada ou menos, depende se há vento, etc. Para além disso, esta espécie é um bocadinho mais pequena que a anterior, um bocadinho mais, não muito, mas mais pequena, e depois a questão do bico. O bico é muito menos robusto. Reparem que a outra espécie, eu referi, tinha um bico muito longo, esta tem um bico bastante mais curto e a mandíbula inferior às vezes até é um bocadinho convexa, ao contrário da outra que era direita ou côncava, pode-se ver aqui. Ligeiramente convexa. Mas, como eu disse, estas diferenças são subtis e nem sempre é fácil. Portanto, plumagem escura, popa bastante evidente, como na espécie anterior, peito fortemente riscado, tende a ter as riscas mais evidentes do que a espécie anterior, o bico é menos forte e a mandíbula inferior tende a ser convexa. Está aqui assinalada então as riscas do peito, o bico menos longo, com a mandíbula inferior convexa e está também aqui na foto de baixo. Há também um aspecto comportamental, embora nós não devemos identificar as espécies só com base em aspectos comportamentais, mas esta espécie apresenta mais tendência para pousar em sítios altos, por exemplo, no alto das árvores ou em cabos aéreos. A cotovia de popa pode pousar, por exemplo, assim numa estaca, mas raramente vai pousar no alto de uma árvore. Não quer dizer que não o possa fazer, mas não é habitual. A cotovia de popa tende a pousar quase sempre no chão ou em sítios baixos, ocasionalmente em alguma ruína. A cotovia montesina vai muitas vezes aos cabos e às árvores. Portanto, isso pode nos dar uma pista. Depois há a questão das vocalizações, que também são diferentes. Depois a questão do habitat. A cotovia de popa tende a preferir sítios planos, terrenos lavrados e salinas, como eu disse, ou dunas. A cotovia montesina prefere terrenos, zonas mais serranas, embora não a grande altitude, terrenos pedregosos, inclinados, campos incultos, zonas mais acidentadas. Mas é um bocadinho variável, portanto, isto são apenas indicadores. Faltava aqui ainda esta setinha para apontar para as riscas do peito. E agora arranjou o mapa. Esta espécie tem uma distribuição restrita, como podem ver. Não ocorre no resto da Europa, a não ser na Península Ibérica e aqui no extremo sul de França. O que significa que no resto da Europa esta confusão não se põe. Esta confusão entre as duas galéridas só se põe aqui na Península Ibérica. Elas em Portugal ocorrem em praticamente todo o interior e ainda no litoral a sul do Tejo. Estão ausentes no litoral norte e centro. Porque há cotovias de popa aqui na zona entre Viana do Castelo e Lisboa, mas aí não há montesinas. A confusão põe-se no interior e no sul. E depois ocorrem no Norte de África, ocorrem curiosamente nas Baleares, onde não há cotovia de popa, aí não se gera a confusão, mas na Península Ibérica pode ser confuso. E, portanto, há que olhar para estes pormenores do bico, principalmente do bico, da plumagem, do tamanho. Depois é um bocado com a experiência que se vai aprendendo a distinguir as duas espécies. A questão do habitat normalmente também dá uma ajuda, nós aprendemos, mas eu confesso que às vezes me aparecem à frente bichos que
que apresentam características intermédias e que eu não consigo identificar. Quando é assim, também não gosto de forçar identificações. Eu fiz aqui um comparativo das duas espécies para tornar um bocadinho mais evidente a diferença. Reparem aqui à esquerda, então, uma cotovia de popa. Reparem com o bico com a mandíbula inferior côncava, né? Que é muito longa e é assim um bocadinho côncava e depois vai direito. E reparem no tamanho do comprimento do bico a comparar com o tamanho da cabeça. E à direita a cotovia montesina com o bico com a mandíbula ligeiramente, muito ligeiramente convexa, mas incomparavelmente mais curto. Comparem também a cor, que este bicho é muito mais claro e este bicho é mais escuro, mais riscado. As riscas do peito também são muito mais evidentes. E depois o perfil da polpa também tende a ser um bocadinho diferente, mas lá está, nestes bichos que são muito parecidos, convém olharmos para um conjunto de características e não para uma única característica. É sempre mais seguro. Agora, passamos para a maior espécie, que é a calhandra real. A calhandra real é a maior espécie dos nossos laudídeos, e esta espécie, à vista, quando se deixa ver bem, que nem sempre é o caso, a identificação é relativamente mais fácil, porque em vez de ter o peito riscado, tem esta enorme mancha preta, que se vê aqui. Que se vê tanto pousada como em voo. Reparem aqui uma banda preta a atravessar o peito. E essa é uma das características. A outra característica é a asa preta por baixo, com este bordo posterior branco. Isto só se vê em voo, naturalmente. Portanto, grande dimensão, mancha preta no peito, asa preta por baixo com o bordo branco e depois o bico já bastante robusto. O bico é relativamente espesso. Portanto, grande, bico forte, mancha preta no peito e asa escura por baixo. Esta espécie é residente, mas tem uma distribuição muito fragmentada, como já vamos ver a seguir. Portanto, asa escura, bordo posterior branco, está aqui assinalado com a setinha, esta mancha preta, muito evidente, embora às vezes quando elas estão ao longe escondem-se um bocadinho nas ervas, nem sempre é fácil de ver, às vezes pousam em algum poste, cá está a asa escura por baixo com o bordo posterior branco. E ainda, mais uma vez, a mancha preta no peito aqui. Distribuição desta espécie. Esta é uma espécie do sul da Europa, que é residente. Ocorre, a nível da Europa, ocorre essencialmente na orla do Mediterrâneo, desde Portugal e Espanha até aqui à Turquia, e depois também em alguns países do Norte de África. Depois também se estende pela Ásia, aqui desde a Ucrânia até ao Cazaquistão, mas como podem ver aqui, as populações são migradoras. Acontece, como eu já disse, com muitas espécies que em zonas onde o clima fica muito frio no inverno, elas são migradoras e então estes bichos que estão aqui vão invernar aqui ao Médio Oriente, irão ao Iraque, Síria, mas as populações da Península Ibérica são residentes. Em Portugal, elas aparecem principalmente no Alentejo e de forma bastante descontínua, em zonas de terrenos abertos. Penso que há uns núcleos muito pequenos na beira baixa, na beira alta e em Trás-os-Montes. Há 30 anos havia no Algarve, havia um pequeno núcleo no Sapal de Castros Marinho, mas já deixaram de ocorrer há muitos anos, portanto, atualmente esta espécie no Algarve é acidental. Mas de resto pode-se ver numa grande parte do Alentejo, em zonas de planície de culturas de sequeiro, principalmente. E, portanto, como podem ver, é residente, é essencialmente residente, e é este o estatuto em Portugal. Elas não costumam aparecer fora dos locais onde nidificam. Depois temos a calhandrinha. A calhandrinha é uma das espécies mais pequenas, isto é de um tamanho de um pardal. A calhandrinha, que é a Calandrella brachydactyla, é este bicho que está aqui. À primeira vista até se poderia, para quem tivesse pouca experiência, poderia confundir-se com um pardal, porque realmente tem assim um bico grosso, pode fazer lembrar uns dos pardais, e tem uma plumagem assim mais para o castanho claro, para o creme, e não tem riscas no peito. Faz lembrar as fêmeas de pardal. Mas tem tons mais arruivados, tem este barrete ruivo, que às vezes até fica ligeiramente levantado, cá está mais uma espécie que às vezes pode fazer formar uma pequena polpa. Depois tem aqui a lista supraciliar creme, e o peito também é creme, mas não tem riscas. Tem esta manchinha escura aqui do lado, como podem ver, do lado entre o peito e o pescoço, também se vê aqui. Nem sempre é muito evidente, mas tem esta manchinha escura. Não é uma mancha a atravessar o peito todo, como tem a calhandra real. Além disso, este bicho é muito mais pequeno do que a calhandra real. É, como eu disse, é do tamanho de um pardal. E então a principal característica é essa, tamanho pequeno, tons arruivados por cima e muito clara por baixo, sem riscas,
e o bico relativamente grosso. Portanto, recapitulando, os tons castanhos claros, a lista supraciliar bastante evidente, a coroa arruivada, que é uma característica também que salta à vista nesta espécie, e não tem riscas no peito. E eu pus aqui entre aspas, só para salientar que é um termo um bocadinho forçado, mas só para salientar a comparação, tem este aspecto apardalado. Portanto, à primeira vista, poderia quase fazer lembrar um pardal. Peço desculpa, não era isto, eu não queria passar já. Esta espécie é estival nidificante, como está aqui escrito, é a única espécie que inverna em África, ela visita-nos no verão e depois vai-se embora. Elas ocorrem numa grande parte do país, também em terrenos abertos, mas de forma descontínua. Normalmente são territoriais, mas durante as épocas de migração podem migrar em bandos de 15 ou 20 indivíduos. Eu recordo-me que há uns anos houve uma altura, eu estava no Algarve e estavam a soprar ventos de leste e eu fui fazer uma prospecção nas Ilhas Barreira, que são aquelas ilhas que bordeiam a Ria Formosa, que separam a Ria Formosa do mar, e estavam ventos de leste e havia muitas calhandrinhas a migrar em direção a leste. São bichos que vinham da África, era na primavera, e que certamente foram afastadas para o lado de Sagres e assim que apanharam terra, seguiam ao longo de terra para leste. E então, numa manhã, passaram imensos bandos, eu contei mais de 200 a passar. Isto foi talvez em abril, penso eu, final de março ou início de abril. Portanto, como é uma espécie migradora, pode aparecer em migração e no outono também podem passar, às vezes, grandes bandos. Está aqui a distribuição da calhandrinha. Como podem ver, a Península Ibérica, neste caso, está pintada a amarelo, o que significa que é native breeding, portanto, elas são nidificantes, mas não estão cá o ano todo, e também se distribuem por outras zonas do Mediterrâneo e por diversos países da Ásia, mas com populações essencialmente migradoras que depois vão invernar aqui no Médio Oriente e em diversas regiões do norte e do centro da África, sendo que aqui na zona do deserto aparecem apenas durante a passagem. Mesmo em Marrocos elas são essencialmente estivais. Portanto, em Portugal aparecem, estão mais ou menos ausentes na maior parte do litoral norte e centro, ocorrem principalmente no sul e no interior, e depois uma grande parte de Espanha, e elas chegam tipicamente a partir do final de março, estão por cá até setembro. É esta a situação da calhandrinha no nosso país. Da calhandrinha comum, porque há outra calhandrinha que já vamos ver a seguir. Que é esta, que é a calhandrinha das marismas. A calhandrinha das marismas é uma espécie, até há pouco tempo chamava-se Calandrella rufescens, era do mesmo género, agora a taxonomia foi revista e foi colocada no género Laudala. É um bicho ainda mais pequeno que o anterior, ela é mesmo pequenina, e é castanhinha escura, com o peito riscado. Ao contrário, distingue-se da espécie anterior por ser mais escura e com o peito riscado. E distingue-se das outras cotovias todas porque é muito mais pequena. Este bicho é realmente bastante pequeno e também tem o bico grosso. Só que como é todo riscado já não tem o ar tão apardalado. Então, as características: dorso assim, acinzentado, cinzento acastanhado, vá. Lista supraciliar bastante evidente. Riscas no peito, mais uma vez, riscas fininhas, patas claras, como podem ver aqui, e acho que é tudo. E esta espécie é residente. Esta espécie é exclusiva do Algarve, ocorre apenas, até há pouco tempo pensava-se que ocorria apenas na reserva de Castro Marinho, depois desde há uns anos para cá, durante as prospecções que fiz nas Ilhas Barreira, tive a grata surpresa de encontrar núcleos em 3 das Ilhas Barreira, que é na Ilha de Tavira, na Ilha da Armona e na Ilha da Colatra, e portanto hoje sabe-se que elas se distribuem por uma grande parte do Sotavento, desde Faro até Castro Marinho, portanto tem pelo menos 4 núcleos do Algarve, onde são residentes, estão lá durante todo o ano, e depois podem ver que elas também ocorrem em Espanha, mas de forma muito descontínua, portanto, sobretudo no sul e no leste, e em algumas zonas do centro. Depois ocorrem no norte da África, em algumas zonas aqui do Mediterrâneo, e ainda nas Ilhas Canárias, que é também uma curiosidade, é desta espécie ocorrer nas Ilhas Canárias. Portanto, esta é a situação, como eu disse, só ocorre no Algarve e apenas nestes locais, onde ocorrem zonas de sapal seco ou em sistemas dunares. É uma espécie de distribuição muito restrita e, portanto, a confusão só é possível nessa zona. E mesmo assim, como é uma espécie bastante característica em termos do aspecto, a partir da identificação não será tão difícil. Para terminar, deixo aqui este mosaico de 7 fotografias das 7 espécies, só para recordarmos o aspecto delas todas. Temos então aqui em cima a laverca, que tem o peito riscado com
como já vimos, com uma polpa que às vezes está levantada, outras vezes não. Depois aqui a cotovia arbórea, que tem a cauda mais curtinha que as anteriores. Reparem, se compararem com as anteriores, veem que a cauda é relativamente mais curta, se compararem com as outras espécies. E cá está a mancha preta e branca na asa, a lista supraciliar muito evidente, com esta risca branca também aqui a bordear a face, e uma pequena polpa que às vezes também está levantada. Depois aqui à direita a cotovia de polpa, que é mais clara e com um padrão menos riscado por cima, e com um bico relativamente forte e com a mandíbula inferior côncava ou direita. Depois em baixo a cotovia montesina, que é muito parecida com a cotovia de polpa, mas que é um pouco mais pequena, mais escura, com riscas mais intensas no peito e com um bico mais curto. Depois em baixo temos aqui a calhandra real, que é a maior destas espécies e que se identifica principalmente pelo bico forte, pela mancha preta no peito e em voo pela parte inferior das asas escura com o bordo posterior branco. Aqui à esquerda a calhandrinha comum, que é uma espécie pequena, com tons arruivados, mais quentes por cima, e em especial também a coroa ruiva, com o peito sem riscas, mas com esta manchinha preta aqui na lateral. E finalmente a calhandrinha das marismas, que é mais escura que a calhandrinha comum, um pouco mais pequena, com o bico também ligeiramente grosso, com uma lista supraciliar e com o peito riscado, que não se vê tão bem nesta foto, mas via-se nas fotos anteriores, e que frequenta sobretudo sistemas dunares e sapal seco, como se pode ver aqui nesta foto. Com isto terminamos a apresentação de hoje. Espero que tenha sido útil e, como habitualmente, fico à disposição para qualquer questão que queiram colocar. Obrigado.